Bom dia. Todos estão me ouvindo? Bom dia, tudo bem, colegas? Bom dia, Eliette, estamos te ouvindo. Tá, a Luciana está no palácio e tentou entrar aqui insistentemente para poder abrir a reunião, mas não conseguiu. Deve estar com um problema lá na internet, ela não conseguiu. Ela está indo agora para casa e daqui a pouco entra na reunião conosco, mas pediu que a gente desse início. Então, eu queria primeiro cumprimentar a todos. Deixa eu ver, nós já estamos aqui com o Giovanni, com a Soraya, com o Leonardo. Quem mais que está aqui do nosso GT? E só, né? Dos conselheiros. Fran, você fez contato com os demais? Eu não sei dizer, eu vim substituindo a Rosane Kaminski, que não pode Fran? comparecer hoje, no Centro do Audiovisual, mas não sei como está a convocação dos outros membros do GT. Desculpa, é Giovanni que falou? Opa, sim, eu que falei, Giovanni aqui. Tudo bem, pessoal? Fiz sim, Eliette, eu só não liguei para eles. Tá, então você fez um contato agora pelo WhatsApp? Isso, pela manhã. Gente, a Solange e o Caetano disseram que eles chegam às 11. Os outros conselheiros não responderam. Eu vou ligar para o Elcio. A Maristela não vai conseguir. A Rosane avisou que viria o Giovanni. Certo. E só. A Maristela disse que não poderia mesmo, né? Então não adianta ligar. A Rosane disse que veio o Giovanni. E o Giovanni Consenza confirmou. Então, Fran, liga para o Giovanni, por favor. Ok, já tá ligando para ele. E o Caetano confirmou, né? Confirmou. Tati também confirmou. Então, eu vou ligar para o Caetano. O Caetano é às 11, ele confirmou, hein? Ah, é verdade. O Caetano chega daqui a pouco, é verdade. Ele e a Solange. Então, tá. Então, vamos ver a Tati aqui. Leonardo também não, né? Não, o Leonardo já está aqui. Faltaria o Elcio e o David também. A Soraya está aqui nos lembrando pelo chat. Tá. Então, vamos aguardar só mais um pouco. Opa, David chegando. Caetano chegando, ótimo. Caetano, tá aqui. Então, eu acho que agora a gente já pode começar, Mari. O Elcio não tá atendendo. Oi. Leonardo tá aqui. Tudo bem, gente? Olá, bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Então, vamos lá, Mari, vamos começar. O intuito da... Tudo bom, Leonardo? Tudo jóia, você? Também. Então, vamos lá. O intuito dessa reunião é a gente dar continuidade aqui na nossa conversa com vistas à conclusão das nossas propostas aí para o encaminhamento para o pleno do Conselho, né? Então, a Mari vai fazer uma retrospectiva do que a gente conversou na última reunião
e trazer algumas reflexões que nós fizemos a partir do que vimos enquanto composição do edital, né, as brechas que tínhamos e possibilidades que tínhamos, inclusive em atenção a algumas propostas encaminhadas pelos próprios conselheiros. Mari, pode iniciar. Ai, bom dia a todas e a todos. Gente, que bom que estamos aqui outra vez. Eu vou só recapitular, né? Na última reunião, na sexta extraordinária que a gente fez, a gente definiu o plano de ação com a meta dos 71.915.814, que foi o que a gente recebeu. A gente colocou como para a renda emergencial 28.766.325 e com isso 60%, né, que são 43.149.488,66 centavos, ficou para o fomento. Com isso, a gente fez algumas redistribuições para o fomento, que é o que a gente já dialogou e que a gente, enfim, só teve que aumentar um pouco a quantidade em alguns lugares para chegar nessa meta, pois a verba é maior nesse momento. Então, assim, o credenciamento, a gente acabou separando o conteúdo cultural digital de obras literárias. Oi. Só um pouquinho, Mari, que a Luciana acabou de entrar na sala. Entrar? Ela vai então conversar aqui. Vou interromper aqui. Oi, Lu, você já está na sala. Tá na sala já. Pode falar. Eu acho que ela entrou agora. Eu acho que só agora entrou, Lu. Nós vemos que você está o seu L aqui na reunião, mas não estamos te ouvindo. Eu acho que saiu de novo já, não sei se está caindo. Parece que caiu de novo. Então tenta de novo, Lu, nesse último link. Tá bom, beijo. Não está tendo sustentabilidade lá a internet, então pode seguir, Mari, desculpe, viu, mas ela tentou aqui, mas não deu. Mari, nos ouve? Ouço sim, desculpa. Continuamos, então? Pode continuar. Isso, a Lu não está com sustentabilidade lá a internet. Então pode seguir, por favor, Mari. Então, como a gente estava falando, a gente manteve o eixo 1 de credenciamento, porém dividimos o credenciamento em dois, em conteúdo cultural digital, que seria os audiovisuais, né, e os áudios, e o credenciamento de obras literárias. Por quê? Porque lembra que a gente tinha proposto, bom, na verdade, a gente entendeu que separar o credenciamento, caso haja algum problema com um edital de impugnação, não paralisa o outro. Então, a gente pensou que talvez dessa maneira, dividir em dois, ficaria mais fácil. E também para operacionalizar é mais fácil, porque um tipo de parecerista que vai realizar os pareceres e a análise de mérito, e o outro é outro tipo. Então, por isso que a gente acabou dividindo em dois prêmios, em dois credenciamentos. Aí a gente manteve o prêmio de reconhecimento de trajetória, o de obras literárias e o de arte urbana grafite. Então, o eixo 1 credenciamento ficaria para áreas de arte visual, audiovisual, circo, cultura popular e diversidade, dança, economia criativa, literatura, livre leitura, música, ópera e teatro.
seria num valor, a gente, diferente do Cultura Feita em Casa, subiu um pouquinho esse valor para 2.500, que a gente acredita que vai poder ser esse valor, porque a gente tem referência desse valor em outros estados, e seriam 4.000 projetos desse. Ele é de fluxo contínuo, então, tanto os valores que entrarem de outros municípios, é possível reverter para esse edital. E aí, o que eu acho importante a gente pensar é, credenciamento, ele não tem uma análise de mérito, ele tem uma análise de, uma comissão de credenciamento, que olha tanto o documental, quanto o mérito. Então, são critérios mínimos para se atingir. Então, relevância, mérito e clareza do conteúdo digital, a gente está propondo que seja de 0 a 25, abrangência cultural, considerando o potencial de comunicação com a diversidade de públicos, tendo em vista o maior alcance do conteúdo, de 0 a 20, criatividade, singularidade do conteúdo digital e de experimentação estética do conteúdo artístico-cultural a ser apresentado, de 0 a 20, o grau de inovação no uso das tecnologias utilizadas na elaboração do conteúdo, de 0 a 20, e atuação e experiência na área cultural, com atuação comprovada nos últimos 24 meses, esse é um critério que a lei nos pede, né? Então, desse total de 100 pontos, a pessoa teria que atingir 50 pontos para ser credenciado. Então, é um edital, vamos dizer assim, muito mais rápido e com uma análise também da comissão de credenciamento muito mais ágil, né? E que também tem uma nota de corte mais baixa para que realmente a gente possa fazer um amplo credenciamento. E aí, o de obras literárias, porque, lembra que na outra apresentação a gente trouxe, né, que tinha tanto e-books como audiolivros, e aí, enfim, né, trabalhando nesse entendimento, a gente, trabalhando nessa ideia de dividir os dois, a gente entendeu que além de audiolivros, existe também o livro falado, porque o livro falado é o que é acessível. O audiolivro, ele pode ter sonoplastia, ele pode ter outros elementos que não ajudam a quem precisa o deficiente visual, né, que precisa de ouvir a história. Então, por isso a gente incluiu livros falados. E aí, é nesse que a gente consegue colocar um valor do credenciamento de R$5.000, porque a gente tem outros valores outros editais que nos mostram que esse valor está adequado. Já no credenciamento, a gente entende que mais que 2.500 fica inviável, porque a gente não tem referência de outros valores acima disso, em outros editais. Até o Maranhão já lançou os editais da Lab deles e está nesse valor mesmo, porque falei com outras colegas de outros estados e ninguém está conseguindo achar ferramentas para poder justificar para a sua PGE o aumento desse valor, né? Então, esses seriam os dois editais de credenciamento, um de obras literárias digitais e outro de cultura digital. E aí os critérios mínimos são o mesmo, porque a gente entende que o conteúdo digital seria possível ser os mesmos critérios. Alguém até aqui tem alguma dúvida que queira colocar? Posso seguir? Então, no eixo 2, prêmio, o prêmio de trajetória, manteríamos os 20.000, porém, olha, peço até desculpas, a gente aumentou a quantidade de selecionados para 400, para ao invés de contemplar por área 15, contemplar por área 20 trajetórias, né? Então, a gente teve esse aumento de quantidade de prêmios a ser selecionados, mas todo o resto se manteve. Então,
cultura tradicional, cultura de povos indígenas, comunidades tradicionais, cultura afro, cultura LGBTQIA+, cultura de refugiados, migrantes e apátridas, cultura hip-hop, fanfarras, bandas marciais, corais, dança, cultura alimentar, teatro, música, literatura, artes visuais, circo, audiovisual, ópera, arte educador, técnicos e produtores. Então, isso se manteve igual. E aí, os critérios para análise de mérito, lembrando que esse é um prêmio, então, esse não tem o mínimo, e sim os critérios de mérito em 70 pontos, a gente dividiu esse primeiro, o tempo de atuação são 30 pontos que a pessoa pode ter. Sendo que, se ela tem 15 anos de experiência, até 15 anos de experiência, ela tem 15 pontos. Se ela tem de 16 a 20 anos, são 20 pontos. De 21 a 25 anos, 25 pontos. E acima de 26 pontos, de 26 anos, seriam 30 pontos. Isso seria realmente para a gente valorizar os que estão há mais tempo, né? Então, a gente entende que selecionar uma trajetória, esse é um critério que nos ajuda a pontuar mais quem está há mais tempo. A outra seria a documentação histórica, que seria as memórias das ações culturais que expressem a preservação de cultura popular por meio de registro, fotos, vídeos, textos, escritos ou similares. Então, isso nos ajuda com... essa informação vai nos... esse critério vem a partir do portfólio deles, né? Ou do que eles colocarem. Coloquei ali um link de uma reportagem que a RPC fez comigo. Coloquei um link de uma tese de mestrado que foi feito a partir do meu grupo. Então, toda essa documentação histórica que eles têm, por isso essa amplitude, né? Fotos, vídeos, textos e similares, porque pode ser que a pessoa tenha alguma outra coisa que a gente não está prevendo aqui. Reconhecimento é como as pessoas da comunidade e outros lugares reconhecem e valorizam. Isso também a gente vai conseguir a partir da documentação histórica, né? É a partir dela que a gente pode avaliar esse critério. E contribuição sociocultural das comunidades a partir de ações de cidadania, possibilitando a geração de emprego, renda e melhoria de qualidade de vida. Isso é na apresentação, que ele vai dizer o que ele já fez. Então, por exemplo, se ele realiza todos os anos a festa do fandango na vila da Ilha do Mel, isso é uma contribuição para a comunidade que também pode gerar emprego, renda, exatamente porque atrai mais turistas para visitar a ilha naquele fim de semana que ele está fazendo esse movimento. Então, a gente entende que esse é um bom critério para avaliar. Então, todos esses critérios dariam 100 pontos. O prêmio de obras literárias, a gente só redefiniu as áreas, né? Redefiniu não, a partir do que a gente foi conversando, a gente elencou as áreas, que seria romance, coletânea de contos, coletânea de poesia, coletânea de ensaios críticos, roteiro de cinema, dramaturgia, livro ilustrado, pesquisa em cultura alimentar. O prêmio continua sendo 20 mil e a gente aumentou a quantidade de selecionados. De 80 fomos para 160, sendo 20 de cada área. E aí, os critérios de análise de mérito, eles também são um pouco mais objetivos. Então, de qualidade literária vai até 40, mas na interpretação do parecerista ele pode estar, se for ausente é 0, se for pouco é 10, se for suficiente é 20, se for bom é 30, se for muito bom é 40. Originalidade, contribuição à cultura e currículo. Então, assim, a partir desses critérios, a gente também tem 100 pontos, né? Prêmio de Arte Urbana Grafite. Então, a meta estimada desse prêmio ficou
para a gente poder fazer esse cálculo, a gente colocou, entendeu que o metro quadrado do muro, analisando outros editais que também já contemplaram grafite, é de R$ 180 o metro quadrado. Cada artista vai ter, em média, 30 metros quadrados. E no valor médio estimado é de 54 mil. Por que eu estou falando médio? Porque o DER ainda está fazendo os estudos dos viadutos que a gente vai poder pintar. Então, pode ser que tenha um viaduto que ele tenha não 300 metros quadrados, mas 500. Então, se tiver 2 viadutos de 500, vão ter dois prêmios que vão ser um pouco maiores, exatamente para poder atender. E aí, mas como a média é 300, a gente está colocando esse valor estimado de 54 mil. Mas uma vez que a gente tiver... Oi. Então, pode concluir. Acho que você vai falar o que eu ia não, pode falar, Eliette. É que, assim, como está sendo feito um levantamento, né, dos viadutos viáveis para fazer esse tipo de intervenção, então, por enquanto, a gente não tem, mas concluindo esse levantamento, vai ter um anexo do edital dizendo viaduto tal, na cidade tal, no quilômetro tal, na metragem tal, para que seja cotado por lote. Então, cada viaduto vai ser um objeto específico, né, para um projeto que a pessoa vai concorrer para aquele viaduto. Só para explicar isso, Mária, desculpe interrompê-la. Imagina. E aí os critérios que a gente colocou é a apresentação do projeto e da concepção da obra com foco no tema proposto, criatividade e intervenção compatível ao espaço da obra. O espaço da obra, ele vai dizer qual dos lotes ele está se inscrevendo, né, que o projeto está sendo escrito. Coerência entre o projeto artístico apresentado e o atendimento às especificações técnicas exigidas no edital. Viabilidade e coerência orçamentária. Currículo e portfólio dos participantes, evidenciando a produção na área. Então, o total também dá 100 pontos. Eu acho que é isso, do edital de grafite. E aí, a gente está trazendo outras 4 propostas que a gente fez a partir do... O Caetano, quando a gente compartilhou aquele documento, ele propôs fazer um edital específico para comunidades tradicionais. E até, né, porque tem uma carta do IFAM solicitando que a gente faça com os prêmios da LAB exatamente esse tipo de edital. Então, a gente pensou em 4 editais que nos ajudaria a atender também essa população e conseguir conteúdos que nos ajudariam a trazer para o Estado um universo mais diverso até do que temos de material sobre, e mais atual também, sobre as comunidades tradicionais. Então, Mari, só um pouquinho, Mari. A Luciana já está na sala, acho que ela queria só dar um alôzinho para todo mundo, agora que eu vi que a Lu entrou na sala, a Lu não tinha visto antes. Bom dia, gente. Tudo bom? Conselheiros, conselheiras, eu peço desculpas por interrompê-los assim no meio, mas eu tive um problema, eu estava numa reunião e aí tentei acessar do carro, não deu certo, tive um problema com o meu celular, aí eu corri aqui para a secretaria, o Edson me ajudou, agora eu estou aqui no computador. Vou ter que sair daqui a pouco de novo, mas eu acho que o meu celular já está funcionando, aí eu vou acompanhando do carro. Mas eu acho que, enfim, essa reunião é super importante, aí eu estou mais ouvindo a Mari, não quero interromper aí o raciocínio de vocês. Aí depois que a Mari fizer as apresentações, a gente volta. Só quero dar um bom dia, um beijo para todos e todas. Obrigada, Eliette. Mari, com você de novo, querida. Tá ótimo. Estou voltando aqui na apresentação. Eu esqueci de falar algo bem importante. Tanto o prêmio de grafite, quanto o prêmio de
obras literárias, a gente também fez um aumento para atingir a meta física que está no plano de ação. Então, esse passou para 160 e esse passou para 100. A meta estimada está em 100. Então, o prêmio de difusão de saberes e fazeres, a gente pensou em uma linha que seria um prêmio para pesquisadores, que seria selecionar trabalho de pesquisadores, antropólogos, arqueólogos, sociólogos, historiadores independentes, sem vínculo empregatício ou de bolsa de pesquisa, e que tenham um histórico dedicado ao estudo do patrimônio material e imaterial, voltados ao tema da expressão cultural tradicional paranaense. Mari, só um detalhe aí, Mari. Claro. Que assim, pesquisadores independentes, e aí abre o parênteses, né? Antropólogo, parará, porque senão fica parecendo que só o historiador é independente. É verdade. Né? Então, porque para caracterizar que não são professores com vínculo empregatício com universidade, ou que tenha bolsa, qualquer coisa assim. Então, aquelas pessoas que já se dedicam a esse tipo de estudo e que, inclusive, por conta do corte de bolsas que tiveram, hoje estão sem renda. E que são pessoas que são dedicadas ao estudo do patrimônio histórico, né? Comprovado por estudos, por artigos, enfim, por pesquisas já realizadas, né? Então, a gente pensou em 40 prêmios de R$7.000, e seria para ensaios e artigos científicos, com conteúdo voltado à transmissão dos saberes da cultura afro-brasileira, indígena, caiçara e tradicionais. Os critérios de avaliação seriam relevância da pesquisa e qualidade da documentação, currículo do pesquisador, contribuição sociocultural e científica para a preservação de patrimônio histórico, material e imaterial, vestígios arqueológicos, paisagísticos, arquitetônicos e saberes tradicionais das comunidades locais e originalidade. O próximo prêmio seria um prêmio audiovisual de registro de saberes e fazeres. Então, selecionar registros fotográficos ou videográficos de manifestações populares e de cultura tradicional desenvolvidas no território paranaense. Os registros resultantes do prêmio poderão ser incorporados aos acervos do Estado. As áreas seriam o registro de práticas ligadas ao desenvolvimento de tradicionais, materiais e imateriais, ao artesanato, à arte e aos cultos reconhecidos de acordo com a sua ancestralidade. Importância histórica e cultural do modo de criar, fazer e viver da região paranaense. O valor desse prêmio, como é um registro audiovisual, a gente acabou de fazer um licenciamento audiovisual e os longas, o valor estava em 4.000, então a gente pensou nesse prêmio de 4.000 também, e que seriam selecionados 40 trabalhos. Eu acho que é muito importante pensar nesse tipo de registro, porque os registros, por exemplo, que o Museu Paranaense tem, são registros super antigos, que são muito importantes, mas eles não contam a história dos anos 2000 dessas comunidades tradicionais no estado do Paraná. Então, incorporar isso, né, a aquisição desse registro para o Estado seria muito importante exatamente para renovar essa linha de o que estamos falando dentro dos nossos espaços museológicos que tratam sobre antropologia, história e enfim, né, da cultura paranaense. E quando a gente fala em arte, né, Mari, é interessante, talvez a gente até, lógico, no edital a gente vai ter que explicitar um pouco mais isso, mas nós estamos falando também da dança, né, da música, da arte visual, enfim, toda forma de expressão, né, dessa cultura, e registrar isso, é isso que a gente está pretendendo. No edital, obviamente, a gente tem que detalhar isso, né, bem explicitamente, né?
Exato. Então, os critérios que a gente colocou seria a originalidade do registro e das práticas dos acervos dos museus paranaenses. Então, só se esse registro já não está, né, incorporado dentro do museu. Currículo do proponente da equipe principal, contribuição dos registros para a manutenção ou desenvolvimento das manifestações populares e culturais e tradicionais, qualidade do registro, relevância das práticas ligadas ao desenvolvimento de tradicionais materiais e imateriais ao artesanato e às artes e aos cultos registradas. E, enfim, esses seriam os critérios para avaliar esse prêmio. E é interessante, acho que a gente complementar, né, Mari, que assim, o que a gente está imaginando? Que a partir do registro desse saber, a gente pode ter um espaço organizado dentro do próprio Museu Paranaense, em que isso fique exposto, né? Em que as pessoas cheguem ali e assistam sobre esse saber. E quando se trata de um fazer, né, e seja possível um objeto, que seja entregue esse objeto. É nesse ou no outro, Mari? Não é nesse, como a nossa sugestão é que seja entregue como uma contrapartida, né, como uma doação mesmo. Isso. Então, nós não estamos aí tratando de uma aquisição de acervo, mas é uma contraprova daquele saber que ele está registrando. Olha, por exemplo, vamos colocar aqui um macramê, ou então broia, né, que são aqueles amarrios diferentes, com aqueles nós diferenciados. Então, faz assim, está aqui uma peça. Então, lá fica exposta a peça e está lá o vídeo de como fazer isso, né? Porque isso vai se perdendo no tempo, né? Isso vai ficando e as pessoas não tem como repassar isso. Então, esse é um saber que fica ali registrado e que fica no museu, né? E que, em contrapartida, ele entrega uma peça. Então, não seria simplesmente um registro pelo registro, mas fica lá uma sala dedicada a esses saberes fazer. Aí o próximo que a gente pensou seria um prêmio realmente de artesanato, né? Então, assim, selecionar... Isso era o que estava explícito na solicitação ou na sugestão do Caetano, que era a gente pensar em como, por exemplo, se fosse a seleção de 20 cestarias caigangue, ou uma canoa caiçara. Então, assim, a gente pensou que seria mesmo selecionar bens tangíveis, que, na verdade, a gente premia o bem tangível, né, que a pessoa inscreve, e como contrapartida, ela faz uma doação do objeto para o Estado. Então, a gente pensou em selecionar 25 trabalhos, que teria duas faixas de valor, de 4 mil e de 8 mil. Talvez uma faixa intermediária, exatamente porque tem um dos critérios, eu até peço desculpas, não são mínimos aqui, são critérios mesmo. Mas talvez eu tenha copiado e esqueci de apagar. Então, assim, os critérios seriam qualidade do acabamento e grau de sofisticação e detalhamento do produto, contribuição para a manutenção do desenvolvimento de técnicas e elementos ligados aos fazeres e saberes tradicionais. Qualidade. Entende-se por qualidade, característica ou propriedade dos materiais empregados para a produção do produto e documentação. Reconhecimento e valorização do trabalho dos autores pela comunidade local. Dimensão e quantidade quanto ao que se refere ao conjunto de obras do produto final. E o tempo de execução quanto que o produto existe na sua elaboração, contribuição à diversidade dos acervos do Estado. Isso, esses critérios, a gente, enfim, nos ajuda a identificar se né, quem se inscreveu na modalidade 1, 2 ou 3, ou se for só 2 modalidades, se eles estão atingindo esses critérios de análise de mérito para poderem ser contemplados. E aí eu acho que esse aqui já é o último, que tem uma diferenciação que nesse momento está sendo muito questionada, principalmente por artistas indígenas, a respeito de
você comprar um artesanato e você comprar uma obra, né? Então, esse prêmio prêmio de produtos artísticos seria um prêmio de obra mesmo, né? De obra artística, que aí a gente entende que pode ser tanto indígena como caiçara, mas é diferente do artesanato. Então, a intenção é selecionar bens móveis dos saberes, fazeres e práticas que remetam à história, à memória e à identidade da região paranaense. Os objetos resultantes do prêmio serão incorporados aos acervos do Estado, dos museus do Estado. O objeto artístico que discuta a história e a relevância da cultura afro-brasileira, indígena, caiçara e tradicionais. O prêmio, na verdade, eu ainda não achei editais de prêmios no valor de 10 mil, mas esse seria o valor que a intenção seria esse, mas a gente precisa ainda encontrar prêmios que nos ajudem a justificar esse valor, e que seriam selecionados 20 trabalhos. Então, a qualidade do acabamento, o grau de sofisticação e detalhamento do produto seriam um dos critérios, a qualidade artística seria outro, o currículo e portfólio, pesquisa e experimentação e expressão ao longo do percurso artístico, e a contribuição à diversidade dos acervos dos museus do Estado, visando a valorização da história das comunidades afro-brasileiras, indígenas e caiçaras. Enfim, todos esses editais, a gente mudou as quantidades pensando nessa meta física que a gente colocou no plano de ação e que foi aprovada na sexta extraordinária, né? Que, então, seriam contemplados 7.550, com esse benefício médio de 5.715. Então, isso tudo está no plano, e isso tudo a gente tem que levar em consideração para chegar a esses números de quantidade de prêmios. E eu acho que era isso, era até aqui que vinha a minha apresentação. Como os senhores viram, a gente retirou de pauta aquela proposta de um edital voltado para o setor de fotografia, não é? Nós retiramos. Confesso que com pesar, mas retiramos. Então, e percebemos que essa demanda, né, que foi trazida pelo Caetano, e que de fato é algo que a gente tem que aproveitar esse momento para dar colocar em evidência a cultura popular. Então a gente deveria ter, além de estar no outro edital, nós deveríamos ter um edital específico para dar um olhar mais ampliado, né, para esse segmento. Era isso. Mas algo importante que eu queria dizer, não que a gente tenha tirado do credenciamento, eles continuam no credenciamento também, tá? Exatamente. Eu acho importante. É só o reforço ao segmento, né? Gente, se vocês quiserem, enfim, pensar... O Giovanni está dizendo que tem uma dúvida ali, ó. Claro, pode falar. A Luciana está na sala, Lu, desculpa, eu achei que você já tinha... Pode não tem problema, Liette, pode ir tocando, tá fazendo direitinho também. Não, tanto faz sou eu ou você, mas o Giovanni falou aqui, o Giovanni e a Soraya querem falar. Eu começo com você, Giovanni. Ok, obrigado, pessoal. Primeiro, eu queria parabenizar a Mariana pela apresentação, e também eu estou aqui substituindo a Rosane Kaminski, né? Eu achei super interessante a ideia da difusão de saberes tradicionais e de ter esse registro audiovisual. Acho que é uma iniciativa importante. E até por falar de museus paranaenses, queria só destacar o Museu da Imagem e do Som, que pode ser envolvido nesse trabalho. No caso, a minha dúvida principal era se haveria necessidade do Estado fazer o registro, mas já apresentar no projeto o registro realizado, não é? Pelo que eu entendi. Não estava nas outras reuniões. E nesse caso, eu imagino que o Museu de Imagem do Som também seria um destino interessante para esse acervo, tanto quanto o Museu Paranaense. Obrigado. Giovanni, com certeza. Obrigado pela sua fala. E, assim, na verdade,
a gente incluiu, então, incluiu esses últimos 4 prêmios para essa apresentação. Não estava anteriormente mesmo, então, por isso que ainda não tinha visualizado. Eu acho que tanto o MIS quanto o MUPA fazem muito sentido, né, esses registros. Então, tanto que a gente colocou museus do Estado, até peço desculpa a falta da vírgula aqui, exatamente para não dizer que que, na verdade, ele fica mais fácil de visualizar no Museu Paranaense, mas com certeza não é um registro que não deveria estar no MIS também, concordo com você. Soraya, você quer falar agora? Eu quero. Estou me organizando aqui. Eu estou em Sarandi, estava na rua, agora estou chegar numa sala. Bom dia para todos. Soraya tá loira, tá bonita loira, Soraya. Ô, gente, vamos lá. Eu peço aqui o apoio dos conselheiros para que eu tenha um entendimento. A gente sempre que discutiu a lei, desde o início, uma questão que a gente colocou como que sempre nos preocupou muito foi a questão dos critérios. Eu sei que pela Lei 8666, pela formatação e engessamento de todas essas questões do uso público, me parece que não existem outras formas. No interior, nós estamos buscando outras formas, sim. Se você colocar critérios de mérito, ninguém pega esse dinheiro, principalmente para nossas culturas populares e mais formalizadas. Eu sempre falei da necessidade de ter projetos para iniciantes, porque nosso público não está acostumado a fazer esse tipo de transmissão. Então, a boa ideia, e ela é justa, é informar então, me preocupa os critérios. Soraya, a gente está com um pouquinho de dificuldade de te ouvir. Como você está em 2 aparelhos, a gente está ouvindo muito eco. Se você conseguisse ficar num só, você acha difícil? Para a gente poder ver se escuta a tua fala mais clara. Eu, pelo menos, eu não sei os demais, mas para mim está bem difícil. Tá difícil mesmo. Informática. Oi, André, desculpe. Diga. Melhorou a fala. Fala um pouco, vamos ver se melhora. Tá demorando você, tá bom? Tchau, tchau. Agora eu não consigo ter. Está travando. Agora eu não consigo ter. Peraí. Vamos ver se não. Então, ouvindo? Vamos ver, fala um pouco, vamos ver se melhorou. Tá travando, acho que você tem que sair e entrar de novo, Soraya. Não sei se é só para mim. Tá ruim para mim também. Então acho que você tem que sair e entrar de novo, Soraya. É muito ruim. Ela tá pedindo para passar pro Caetano, Lu. Eu vou passar. Alô? Oi, gente. Tudo bom, Caetano? Soraya não conseguiu, não sei, tudo bem, gente? Tudo. Enquanto a Soraya entra e sai, acho que a palavra fica com você, então, Caetano, por favor. Mari, em primeiro lugar, muito obrigado. Eu gostei bastante do que foi apresentado. Acho que está de parabéns assim, pelo trabalho. Gostei de ter, por exemplo, os pesquisadores também contemplados, que às vezes ficam de fora e são fundamentais também para a cultura popular, né, para a preservação e para a própria disseminação da cultura popular. Eu queria só fazer algumas coisas que eu notei. Se você puder até voltar
na apresentação do primeiro slide do eixo 2, se puder botar ali, é que eu fiquei pensando ali nas áreas, se não pode gerar alguma certa confusão para o público, para quem for ver, o fato de ter, por exemplo, cultura tradicional, e daí cultura de povos indígenas e comunidades tradicionais e cultura afro. Se, por exemplo, não ficaria melhor trocar cultura tradicional, só o termo, por cultura popular, para não, enfim, para não dar uma certa confusão. Em vez de, não, ali na cultura tradicional, trocar por cultura popular. Eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem, para não dar uma confusão entre o que seria essa cultura tradicional e das comunidades tradicionais. Enfim, para ficar mais claro, é uma sugestão, né? E outra coisa que eu fiquei pensando é lá nos critérios do prêmio da aquisição de artesanato, como que ficou mesmo ali? Esse mesmo aí. Ali nos critérios, eu fiquei pensando se pudesse dar um valor um pouco maior para o reconhecimento e valorização do trabalho do autor pela comunidade tradicional, comunidade local, que eu acho que enfim, tratando de saberes fazeres tradicionais, é algo que deveria talvez ser valorizado um pouco mais, se pudesse aumentar a pontuação. Enfim, foram duas coisas que eu fiquei pensando aqui que gostaria de sugerir. O resto, assim, parabéns pelo trabalho, acho que tá muito bom, assim, gostei do que foi apresentado. Obrigada, Caetano. A Soraya voltou, vamos ver se a gente consegue escutar a Soraya agora. Soraya, vamos lá. Tá bom, vamos lá. Desculpe, gente, desculpe. A questão dos critérios. Eu me preocupo porque eu particularmente acho que o critério, ele é excludente, né? A ideia era poder contemplar ao máximo, né, sem eliminar. Eu não sei se isso é possível no estado, no interior Nós estamos fazendo uma base de cálculo de que se eu tenho 120 inscritos, eu posso fazer a distribuição dos recursos considerando o número dos inscritos, não no sentido de eliminá-los, e sim de contemplá-los. Então, a gente tirou muito dos nossos trabalhos o caráter seletivo, né, de escolher entre tantos. A questão do critério de mérito é um fator excludente. E em se falando de comunidades, de culturas populares, eu não sei como é a realidade de vocês aí, da metropolitana ou do perfil da população com o qual o Caetano trabalha. Mas nós estamos tendo dificuldade de até preenchimento de formulário, simples para a plataforma Google Forms. Então, não adianta a gente dizer que tem 28 milhões, que nós temos 7 mil vagas, se nós não estamos atentos ao perfil desses senhores, que vão atender a isso. Porque se não tivermos isso, vai acabar sempre ofertado para aqueles que já estão, né, nos moldes do que sempre se pediu. Eu peço que o Leonardo está me escutando, o Caetano, no sentido de me ajudar nessa defesa, de que temos que ter os critérios, temos que ter a formatação desses editais, mas para que a gente pense que isso realmente vai chegar nas populações daqueles que nós queremos que sejam atendidos, eles têm que ser bem simples. A ideia que eu sempre defendi, que nós precisamos ter projetos para quem está no início das carreiras, da carreira de preencher projetos, de formatos de editais públicos. Parece ser simples, mas eles não são para nossas comunidades, nossas populações, que não têm esse trato com a coisa, né? Então, eu não li com calma os critérios para as premiações. Eu vi que nós precisamos de, no mínimo 15 anos de trajetória, é isso, Mariana? São trajetórias... Não, desculpa, Soraya, só para aclarar. Não são 15 anos de trajetória, é até 15 anos
receberia Até 15 pontos. Porque a intenção desse edital é premiar quem está mais tempo na estrada, né? A intenção é premiar quem está mais tempo na estrada. Não eliminando quem está menos tempo, mas até 15 anos seria 15 pontos. Eu estou Isso para fazendo um um prêmio de cálculo praga aqui. é foda. Estou fazendo um cálculo aqui, então seria 2005, né? É 2005. Exatamente. 2005. Mas assim, nada impede que alguém que começou há 5 anos atrás também se inscreva e que também possa ser de 2005 a 2015, ou vamos dizer até 2018, porque você precisa comprovar pelo menos 2 anos na área. Sim. Você levará 15 pontos. Tá certo. Eu não consegui prestar atenção em todos os critérios. Você poderia botar, eles estão na telinha aqui, dos critérios. Esse aqui é do Prêmio de Reconhecimento à Trajetória. É o nosso, das culturas populares e pá, né? De toda essa comunidade aqui. Ó, por exemplo, aqui todas as povos indígenas, comunidades tradicionais, afro, são gente muito simples, de nível de instrução simples. Não, eu digo isso porque é isso que eu defendo. Eu preciso que eles tenham acesso. Outra questão, não se tem o hábito desses prêmios. Dificilmente somos contemplados por qualquer política de governo nessas áreas. É um caso inusitado, né? Não sei se já tivemos no Estado outros prêmios para essas nossas comunidades e nossas culturas tão esquecidas, né? Então, o fato de sermos, né, inovador nessa condição vai exigir de nós uma articulação para que essas pessoas entendam este processo, porque, para mim, o resultado, o indicador, não é estar com o prêmio no ar. O indicador é ver a quantos ele atingiu, né? Esse que é o nosso... Soraya, sobre essa preocupação sua, eu queria compartilhar com você uma ideia que o Giovanni, conselheiro nosso, trouxe, uma pena que ele não pôde estar na reunião hoje, e que ele trouxe a seguinte ideia, e que ele pediu uma reunião com a Luciana, comigo, a gente analisou a proposta, achamos interessante, e estamos na implementação dessa ideia, que é assim, envolver as universidades de todo o Paraná. Na verdade, ele trouxe a ideia de envolver a Universidade Federal e a Unespar. Daí nós ampliamos para todas as universidades, de maneira que a gente possa envolver os setores, os cursos que de alguma forma têm a ver com a cultura, e a gente faria uma central de alunos das universidades, né, voluntários, em benefício da Lei Aldir Blanc. Maravilha. E nós faremos a capacitação dos professores e desses alunos, e vamos disponibilizar o número das centrais de cada universidade, em âmbito regional ali, e aquelas pessoas que queiram o apoio desses alunos para poder participar dos editais, né, porque ele não sabe fazer o projeto, porque não sabe acessar esses profícios, então vai contar com o apoio desses alunos todos. Então a gente vai criar um grande, né, mutirão de apoio aí para a participação dos editais. E com foco, obviamente, com prioridade deste público que você manifesta a preocupação. Então, amanhã nós temos uma outra reunião mais ampliada, é uma ideia que foi bem aceita, né? Então, acho que... Eu fico feliz que o Estado está acordado para essa dificuldade, porque ela é a real, né, Eliette? Então, a gente espera para que a gente busque uma solução, tutoriais, suporte de assessoria, para que nós possamos, sabendo das pessoas interessadas, auxiliá-las no processo, para que eles não se sintam, né, excludentes de toda essa formação mais oficial, mais, né, que exige mais, né, do nível de instrução de todos nós. Porque isso inibe as pessoas a participar. Inibe mesmo.
Exatamente. E aí, então, a gente explica não só a ferramenta, o como fazer o projeto, mas o detalhamento de cada edital, né? Qual é o objeto de cada edital, qual é o critério, como é que é esse critério, e o passo a passo. Então, a gente cria um multiplicador para o Paraná todo nessa orientação. Dá suporte, né? Dá suporte. Isso. Parece mentira, mas nós temos que fazer isso. Tá certo. Eu fico grata, então eu acho que eu estou contemplada. E espero desenrolar das atividades todas e dos processos. E me faço uma voluntária. De repente, sua fala ficou ruim, Soraya. O que eu consegui entender no final é que você é uma voluntária. Se é que a fala acompanha com o meu pensamento, porque eu vejo o trabalho lindo que você faz sempre pelo nosso interior do estado. Mas sim, saiu uma voluntária. É isso? Sim, me faço voluntária para poder participar. Faço voluntária para poder participar na minha região e por onde atuei, na construção desse suporte para todos aqueles que se acham inabilitados para preencher os editais. Maravilha. Perfeito, Soraya, obrigada. Bom, Léo não quer falar nada, David, acho que porque é importante nós sairmos daqui. Amanhã nós temos a reunião do conselho e nós temos que aprovar esses editais, se for o caso. Então, antes de levar para lá, seria bom a gente discutir tudo o que vocês estão achando aqui, que nós temos tempo ainda de fazer ajustes para amanhã. Abriu a câmera, Léo, vamos falar um pouquinho? Não, na verdade eu tô acompanhando aqui, meio que de longe, mas eu concordo aí com as falas dos colegas, nada para pontuar, não, tranquilo. Então, considera, David, alguma observação? Tudo certo. Então, podemos encaminhar amanhã para a votação do Conselho essa proposta do GT de fomento. É isso? Estamos acordados? Com licença, Luciana, posso só dar um pequeno parte sobre a área do audiovisual? Obrigado. A gente conversou com mais pessoas do audiovisual sobre esse credenciamento do conteúdo digital. Alguns deles comentaram que, com base no último edital do Estado, que também teve credenciamento do conteúdo digital, que o valor de 2.500 é relativamente baixo no caso de produções do audiovisual. Eu falo especificamente da minha área, porque uma licença para ser exibido em redes, normalmente, para longas, chega a 10 mil, para curtas, em faixa de 5 mil, em festivais e mesmo canais a cabo, quando fazem essa disponibilidade desses curtas. Então, eles mostraram uma certa preocupação com o valor de 2.500. Eu sei que esse foi o valor utilizado em junho, no último edital, mas eu queria registrar pelo menos um pedido. Eu sei que é daí, né, vai mudar tudo que é conta, a Mariana vai me matar, mas se era possível pensar em valores um pouco mais altos, porque o audiovisual a gente pensa, ninguém faz, com raras exceções, ninguém faz filme sozinho. Então, quando uma licença dessa é disponibilizada, esse dinheiro atinge não só a equipe de produção, ou 3 produtores, ou um diretor, ou um roteirista. Esse dinheiro atinge várias pessoas. E por isso que 2.500 às vezes pode ter um impacto muito pequeno, sabe? Queria fazer esse registro e esse pedido aqui, aproveitando essa reunião. Kimari, você pode falar um pouquinho sobre essa questão de referência, né? E também nós não temos só 2.500, né? Então, acho que você pode falar. Na verdade, até no último credenciamento do Cultura Feita em Casa, foi 2.000. E aí, no de licenciamento de obras de audiovisual, se tudo der certo, a resposta final sai essa semana, foi de 2.000 para curtas e 4.000 para longas. E a gente fez baseado, porque no final das contas, como se constitui um edital, né? Você tem que não só construir o edital no objeto, mas você tem que fazer uma justificativa. E como que vem essa justificativa? Por meio de editais que já existem,
ou você faz uma justificativa de preços, quanto que é pago no mercado, e aí você junta essas informações, e aí o procurador na PGE pode avaliar se o que você disse corresponde ao universo real. E quando a gente fez ali em maio, que a gente encaminhou para a PGE, o entendimento deles é que no audiovisual 2 e 4 estaria dentro, exatamente porque a gente teve um edital de licenciamento 2 anos antes, e a gente subiu um pouquinho o valor, e porque era o valor que estava sendo praticado por todos os outros estados. Então, os editais que a gente conseguiu achar, então por isso assim que eu acho muito complicado, quando a gente coloca um valor, acaba que, óbvio que eu gostaria que o valor fosse mais robusto, mas a gente tem que ter um embasamento dentro de outros editais para definir esse valor. E o valor de mercado, quando a gente pediu para colegas, e a gente foi informado que, por exemplo, o Canal Brasil, para 2 anos, eles estavam pagando 1.900. Então, assim, a gente também fez uma pesquisa e incluímos na nossa justificativa para poder mostrar que o porquê 2 anos também de licenciamento, né? A gente não conseguiu verificar o quanto a Netflix está pagando, mas a gente fez do Canal Brasil, da Fox, e que foram as informações que a gente acabou conseguindo para constituir esse preço. Então, eu entendo que possa ter empresas que pagam mais, mas não é a média do mercado. Então, acaba que, até por ter outros editais que pagaram, apesar do Cultura Feita em Casa a gente ter pago 2.000, a gente está propondo pagar 2.500, e a gente imagina que a PGE vai aprovar isso, exatamente porque tem outros editais que pagaram 2.500, e até o Maranhão lançou, não sei se você chegou a ver, o edital de audiovisual que eles lançaram, para produzir um longa até 31 de outubro. Então, assim, bem complexo, da Lei Aldir Blanc. Então, assim, a gente também tentou entender o que é possível, porque todos os produtos têm que estar pronto, né? Ou você tem 45 dias, que é o período de inscrição, para produzir esse objeto. Então, eu acho que foi com isso que a gente conseguiu chegar a esses valores, mas eu entendo que tem empresas que pagam mais, e entendo super a sua colocação e o levantamento que a classe faz também, né? Porque, claro que está no lugar dela de fazer. Sim, eu falo muito em nome da classe. Eu sei que está todo mundo muito... Enfim, é importante ter esse registro, e muito obrigado por ter essa justificativa também, saber que eu sei que é um trabalho muito complexo essa divisão, mas obrigado tanto pela atenção como a justificativa, até para a gente poder levar isso para as pessoas que a gente representa. Obrigado, Mari. Obrigada, Giovanni. Giovanni, então você veja, não é uma questão da Mari te matar para ter que refazer os cálculos, é uma questão de que a gente tem que, todas as nossas propostas, elas têm que ser muito bem embasadas para poder justificar e a PGE aprovar isso. Então, não... Fazer cálculo para a gente é mais fácil. Se tiver que mudar aqui e puder, é o que a gente quer. Tá? A Soraya falou que tem uma outra questão. Soraya, estamos te ouvindo. Vamos lá. Sobre a questão do arte urbana lá, do grafite. Eu não entendi muito bem. Quando eu entrar no projeto, para eu me inscrever, eu já escolho onde eu quero concorrer, ou isso vai ser distribuído depois? Não, exatamente, Soraya. Quando você entrar, vai ter um anexo que vai dizer espaço tal, tantos metros quadrados, medida do espaço, e aí você escolhe qual espaço que você vai querer. Por que a gente colocou a média de 300 metros quadrados? Porque é o que a gente está entendendo que pode ter viadutos maiores e viadutos menores. Como a gente ainda não tem essa seleção da quantidade, por isso também que a quantidade de prêmios é estimativo, porque vai depender do valor e dos espaços. Então, digamos que a gente tenha, no final das contas, 100 espaços, 90 espaços com essas medidas
relativamente do mesmo tamanho. Então, pode ser que tenha um muro que tenha 250 e pode ser que tenha um muro que tenha um viaduto que tenha 450. Então, a gente vai criar lotes. Então, o lote do tamanho 300 metros quadrados na avenida tal e lá. Até porque, por exemplo, alguém de Londrina, um grafiteiro de Londrina, ele vai querer muito mais fazer um viaduto em Cambé do que fazer aqui em Curitiba. Ou pode ser que ele queira fazer em Curitiba também, não é um problema. Mas o orçamento dele vai ficar muito mais atratível se ele fizer para Cambé, correto? Que ele não vai ter... Isso aí é uma coisa muito subjetiva, porque para o cara, de repente, interessa ter um trabalho dele em Curitiba. Com certeza. Ele já tem trocentos em Londrina, é relativo. Não, com certeza. Mas aí a decisão é dele, né? Mas aí o que a gente pode falar é o lote. O lote é esse e o valor é esse. Me apresenta daí não corre o risco de muitos quererem lugares mais chamativos e alguns ficarem com poucos concorrentes, né? Não sei. Mas isso é uma questão. A outra questão, nesses 54 mil, a pessoa banca tudo. Tudo. Tinta, andaime, acho importante a pessoa fazer um seguro, porque, né, possivelmente... Isso foi calculado? A gente fez um cálculo... para ele alguma coisa, né? Não, claro, a gente fez um cálculo e chegamos à conclusão que ele tem uma margem de mais ou menos 30% desse valor que ficaria para ele. Ah, tá. Pensando que nesses 300 metros quadrados ele use 15 dias para fazer, que é mais ou menos o tempo, a média que a gente viu que é possível fazer 300 metros quadrados. Então, essa análise foi feita e mais ou menos é isso. Claro que depende, se a pessoa falar, não, eu vou querer isso, né? Eu tenho que me colocar para uma cidade e tenho que pagar hotel, tenho que pagar transporte, tudo isso. Por isso que assim, é importante ele fazer bem o orçamento dele. E por isso a importância desse pessoal das universidades ajudando a pessoa a pensar nesse orçamento, né? Sim, eu até vou estudar com calma aqui depois os tamanhos e eu não fiz os cálculos, mas os nossos parceiros fazem. Assim, a gente tirou de 3 editais esse valor de 180. Na verdade, tinha editais que pagavam 90 o metro quadrado, tinha uns que pagavam 150 o metro quadrado, tinha um que pagava 200 e tinham 3 que pagavam 180. Então, a gente deixou a média de 180, porque, enfim, até justificar 200 é difícil, porque só tinha um edital. E aí a gente chegou à conclusão que o 180 era um valor que a gente conseguia justificar e explicar por que a gente chegou nesse valor. E, então, assim, a gente está ansioso esperando o DR nos encaminhar. Sim, querida. E outra coisa, as temáticas são livres, né? A intenção é que a temática seja sobre o Paraná, né? Então, assim, é livre, mas fale sobre o Paraná. Então, a intenção é que seja... Sim. Sobre isso, Soraya, a gente até pensou aqui, não sabemos se a gente vai conseguir concluir isso, mas, por exemplo, imagina ali, se você pegar de Londrina a Cianorte, que é o corredor da moda, então os viadutos daquela região, né, o viaduto do corredor da moda, teria essa motivação, né? Vamos pegar o Vale da Seda, então teria... E assim sucessivamente. Agora, não sabemos se a gente vai conseguir, depois de mapeado todos os viadutos, ter com muita precisão, né, a característica daquela região e tal, porque às vezes falta um pouco de informação mais precisa. Mas isso seria o ideal, entendeu? Agora, não sendo possível, a gente vai colocar temas relacionados à cultura paranaense e deixar aberto. Sim, sim. E vai, só para esmiuçar por último, para não tomar muito tempo. E vai ser só personas ou vocês vão aceitar letras também? Porque o grafite não é só persona, né? Não é só imagem. O grafite, a origem dele são as letras, né? Tem o de style, tem o piece. Vai ser só imagem, gravuras, desenhos? Não, livre. Vocês vão contemplar as letras também? Não, livre, Soraya. Livre. A pessoa apresenta o projeto que ela entende que faz sentido. A partir do tema, né? Então, se ela escrever
Bahia, Salvador, Recife, pode ser que ela fique fora do tema, mas é super livre dentro do tema, ela pode apresentar o projeto que ela bem entender. Soraya, quero te falar aqui que eu fui na... SEC do CPH também, eu já pedi. Você está me ouvindo, Soraya? Cefa. Quero te contar que eu fui na reunião com o diretor do DR e ele gostou muito dessa ideia. Então, eu falei que isso é um projeto piloto que nós vamos fazer, mas que a intenção é nós termos todos os viadutos do Estado. O Estado ficar conhecido nacionalmente pelos todos os viadutos com grafites. E eles gostaram muito dessa ideia. Então, acho que, quem sabe, assim, a gente... Tá bom. A gente pode ter essa marca, né? Obrigado, tchau. Mas sim, daqui a pouco o DR começa a contratar. Eu falei para o presidente do DR, falei, quando você vai fazer uma obra, você coloca um pouquinho a mais e tem o grafite, porque o grafite no custo de uma obra ele é irrelevante, mas isso pode fazer um diferencial muito grande no nosso estado. E por curiosidade, o DR, eles chamam os viadutos, o nome técnico para o viaduto é obra de arte. Então, acho que vai ficar bonito, né? Uma obra de arte numa obra de arte. Eles gostaram muito, então acho que esse vai ser um edital que vai ter desdobramentos para o futuro. Além dele servir para esse momento, ele é uma semente que a gente está plantando aí do futuro. Talvez a gente consiga a maior galeria. Pode contar. Sabe, a gente consegue a maior galeria a céu aberto, né, do mundo aí. A ideia é essa. Bom, eu vi que a Tati e o Giovanni entraram. Tudo bom, Tati? Tudo bom, Giovanni? Eu não escutei a Soraya, a gente está com um pouco de atraso na voz dela. Desculpa, Soraya, te interrompi. Oi, gente, tudo bem? Saudade de vocês. Nós também estamos morrendo. Tati, nós estamos morrendo de saudade de você também. É bom que você conseguiu vir hoje, nem que seja um pouquinho para a gente dar um beijinho através da tela. Bom, a gente já passou todos os editais aqui, gente. Eu sei que a gente não tem tempo agora hábil para repassar tudo. Não sei como é que fica aqui a participação de vocês, se vocês conseguiram, não sei agora como é que fazer isso, tanto com o Giovanni quanto com a Tati. Eu acho que... Não sei. Giovanni, tudo bem? Tudo bem, desculpa o atraso, é que eu achei que a nossa reunião era às 2 horas, era uma outra. Mas tranquilo, desculpa. Eu queria ver com vocês só como que ficou a questão dos editais de teatro. Se fosse possível passar, eu sei que eu cheguei atrasado, mas se fosse possível só dar uma revisadinha no de teatro, eu gostaria muito, tá bom, Lu? Tá, Mari, se você puder dar uma assim, passadinha rápida, quem sabe depois a gente manda isso, né, pro Giovanni, pra Tati, eles darem uma olhadinha. Eu pensei exatamente isso, que eu mando no grupo esse arquivo. Gente, como ainda não estão colocados esses editais no ar, só lembrando, a gente não pode compartilhar esse arquivo, porque, enfim, acaba que as pessoas, né, a gente sabe que as pessoas não podem ter informação privilegiada. E, enfim, é até algo que só para... A gente não tem impugnação. Se tivermos impugnação, fica inviabilizado. Se nós estamos com cada segundo contado para poder pagar isso. Então, uma impugnação inviabiliza tudo, né? Exato. Então, vamos lá. Giovanni, eu comentei com eles que o credenciamento de conteúdo digital é uma das alterações que a gente fez foi, na última reunião, vocês solicitaram que artes cênicas fosse dividida. Então, a gente incluiu circo, teatro, dança e ópera, mas cada um na sua área, né? Não como artes cênicas. Então, essa é uma das alterações do conteúdo digital. A gente também subiu o valor que foi pago no Cultura Feita em Casa, que era de R$2.000 para R$2.500. E a intenção é alcançar 4.000 pessoas.
no licenciamento de obras literárias digital, a gente dividiu esses dois exatamente pensando, caso um edital passe por impugnação, a gente mantém o outro andando, né? E são credenciamentos um pouco diferentes, né? Porque um é audiovisual ou áudio, e o outro é de livros digitais, e-books, audiolivros e livros falados. Também a gente fez a mesma divisão que foi solicitada, e esse é um edital que a gente conseguiu chegar no valor de R$5.000. E a intenção é contemplar 2.314 projetos. Mari, você só me permite que eu faça uma parte. Eu estava vendo que o edital do Cultura Feito em Casa, ele vai ter uma sobra, né? Porque o número de inscritos estava muito próximo e teve muitos projetos que foram indeferidos por causa de falta de documentação, não preenchimento de aba e afins. Depois vocês podem também passar para a gente quanto que foi essa sobra desse valor para ver se a gente consegue colocar junto nesses editais? É possível isso? Olha, essa informação eu não tenho, porque quem está cuidando desse edital é a coordenação de incentivo, Giovanni. Mas é possível a gente fazer esse levantamento, Eliette? Giovanni, a gente está já considerando essa sobra aqui, fazendo todos os nossos remanejamentos aqui, até porque nós temos... Enfim, a gente não está fechado ainda lá, nós vamos levantar todas essas questões, mas a gente já está pensando nesse recurso de lá. Ai, bacana, bacana. Não, isso é mal de produtor, Luciana. A gente olha que vai sobrar, o que eles vão fazer? Isso é o mal de produtor, ainda mais eu acompanho todos os editais e fico vendo quem passa, quem não passa, quem está fazendo, quem não está. Então isso já é um costume meu, e eu tinha já feito as contas e eu vi que ia sobrar alguns projetos, né, por causa do número de vagas. Então eu pensei nisso também, até mesmo para a gente dar uma implementada na questão do fomento, para que a gente possa atender mais pessoas, né? Então é mais por isso, mas que bom, que bom. Esse teu olhar de produtor é o mesmo que o meu, Giovanni, fique tranquilo que eu também estou atento. Giovanni, e aí no eixo 2 o prêmio de reconhecimento à trajetória, aqui a gente teve uma sugestão do Caetano de trocar a palavra cultura tradicional por cultura popular, para não confundir com cultura de povos indígenas e comunidades tradicionais. E aí, da mesma forma que foi solicitado, artes cênicas, virou circo, teatro e dança. Gente, eu não estou vendo circo. Mas tá, no meu outro arquivo tá circo. Ah, não, tá aqui, circo, que não tá em ordem alfabética. Então, a gente aumentou o número de contemplados, então, para cada área agora serão 20 contemplados, ao invés de 15. E isso tudo a gente teve que fazer para ajustar a nossa meta física de 7.550 projetos para serem atendidos, né? Então, a gente, no edital de prêmio de obras literárias, a gente colocou como área romance, coletânea de contos, coletânea de poesias, coletâneas de ensaio crítico, roteiro de cinema, dramaturgia, livro ilustrado e pesquisa de cultura alimentar. É dramaturgia mesmo que vocês tinham sugerido, né? Isso. Então, dramaturgia. Está contemplado aqui. Eu até acho, Mari, que se a gente pudesse colocar a dramaturgia, entre aspas, espetáculos teatrais, peças teatrais, ficaria até mesmo mais exemplificativo, né, para as pessoas. Mas dramaturgia já se entende, sim, que é a peça, né? Ok. Alteramos lá. Grafite arte urbana. Aí a gente propôs 4 novos editais com um olhar para as culturas tradicionais. Então, um seria para pesquisadores de artigos científicos e ensaios, um de registros audiovisuais e fotográficos, um de bens tangíveis, né, que seriam os produtos ligados ao uso cotidiano, e um de
de produtos artísticos, então que seria artes produzidas por indígenas, culturas tradicionais e cultura afro. Então, deixando assim, é um pouco menos a quantidade de prêmios, porém a gente entende que foi até uma solicitação do Caetano na nossa última reunião, e que a gente conseguiu, enfim, pesquisar e ver. Na verdade, o único que eu não consegui achar referências ainda é esse último, mas os outros estão bem fundamentados e a gente acha que consegue avançar. Aí, eu acho que foi isso. E aí, só para lembrar que a gente precisa de 7.550 contemplados, e essas quantidades para pessoa física e jurídica. Mas foi até aqui que a gente veio na nossa reunião. Mari, esse custo médio ali deu tempo para checar, ou ele pode ter variação? Porque se pode ter variação, é importante deixar registrado, que pode ter variação. Nossa, eu peço desculpas, eu não atualizei esse valor. Eu acho que vou atualizar para amanhã. Então, só para registrar, que vai estar em torno disso, mas pode ter pequenas variações aí, porque como esses novos editais aí, eles foram fechados praticamente hoje, né, Mário? A gente trabalhou sábado, domingo e hoje para fechar essas informações todas, mas pode ter alguma variação. Só para cravar esse número e depois ele não ter variações, ele sofrer variações, né? Peço desculpas e me comprometo para amanhã esse número está atualizado. Acho que o Giovanni caiu, né? Que era, enfim, ele saiu aqui da sala. Bom, gente, é isso. Então, Tati, quer falar alguma coisa, querida? Quero só agradecer mesmo. Eu estava vendo no finalzinho do grafite. Achei lindo a ideia. Achei maravilhoso. Aí depois a Mari me mandar por e-mail, eu vou dar uma olhada, vou dar uma avaliada, peço desculpa pelo atraso, mas daí eu dou uma opiniãozinha depois, qualquer coisa, em algumas coisinhas, se eu achar que precisar falar. Mas até por enquanto, perfeito. Obrigada. Que não dá muito tempo, obrigada. Sabe, Tati? Para a reunião de amanhã, se você tiver que mandar alguma coisa, veja, é importante, o que você mandar tem que ser discutido no grupo, entendeu? E nós temos que apresentar amanhã no conselho. Então, infelizmente, o que a gente bateu o martelo aqui, não dá tempo para voltar para o GT para ir para o conselho. Não, tudo bem. Então, infelizmente, tudo bem, Eliette. Não que a gente não queira, é que qualquer alteração... Sim, não, tudo bem, eu sei por causa do tempo e o tempo também não dá a dinâmica, mas tudo bem. É só uma contribuiçãozinha se for fazer, mas tudo bem, só isso. Mas de qualquer forma, ela tem a oportunidade de se manifestar enquanto conselheira mesmo amanhã na reunião daí, né, Eliette? Não tem como alterar a nossa proposta para poder apresentar para o conselho. A nossa proposta, que eu digo, a proposta do nosso grupo de trabalho aqui do Fomento. Mas, de repente, se tem alguma coisa que você não concorda, enquanto conselheira, aí na hora da votação e tudo, tem essa oportunidade ainda. De qualquer forma, a Mari vai mandar o material, né? Eu queria só deixar claro com o Giovanni cômodo. Cômodo, né, Giovanni? Sempre pergunto se é cômodo ou cômodo, mas eu acho que é cômodo. Isso, como é cômodo. A Rosane que participa, a Mari já falou sobre isso, mas eu vou reforçar. É importante nós não dividirmos, a Mari vai compartilhar esse material, mas esse material não pode sair eu sei como vocês do audiovisual têm uma classe muito unida, e tudo vocês discutem, e eu acho isso fantástico, e é importante que seja assim, porém, se vocês tivessem, se os pares de vocês tiverem acesso a esse material antes dele ser publicado, isso pode impugnar nosso edital. Claro. Então, é importante aqui que o que a gente está discutindo aqui, a gente está discutindo com total sigilo, tá? Então, mesmo que vocês tranquila. Claro. É só para reforçar, porque isso é uma coisa que nós conversamos sempre com a Rosane, né? Então, como você está aqui substituindo, e às vezes, na boa intenção mesmo, a gente vai lá para ser o mais democrático possível, só que essas informações, nesse momento, elas são sigilosas. Elas estarão disponíveis, mas é importante que todos tenham acesso no mesmo momento. Claro. Tá bom?
Imagina, Tá, né? Luciana, obrigado. E eu reforço que pode ficar tranquila sobre isso. Eu e a Rosane acabamos trocando muita figurinha, muita conversa nesse sentido. E a gente é abordado por colegas, né, que perguntam como que tá e como que tá. O pessoal tá muito ansioso. E a gente sempre diz que é um trabalho que está sendo feito com muito cuidado, com muito zelo, e que é um trabalho altamente complexo. E que não é fácil, mas que mesmo assim a gente está tendo reuniões constantes, semanais, quase que diárias, né? E tentando dar conta de todas as demandas da cultura paranaense como um todo, e sem esquecer do audiovisual. Não se preocupe que a gente está tendo o maior cuidado nesse sentido. Lu, Obrigada, Giovana. Lu, só para te dizer que o pessoal da outra reunião está nos cobrando aqui que entre na próxima reunião. Ah, sim. Eu tô me Não, tá na hora. retirando, A Soraya disse que está se retirando também, né, Soraya? Obrigado, boa sorte aí, Luciana, parabéns. Nós temos que estar chegando na reta final, Luciana. Vamos lá. Só falta a última da última acelerada. E aí não depende mais, né? Sim. Beijo para todo mundo, gente. Beijo, Gente, Soraya. Beijo para todo mundo também. A gente precisa entrar ali na outra sala. E eu acho que foi importante. Amanhã levaremos para a reunião do conselho. Espero ver todos e todas amanhã. É 4h30, né, Eliette? Lembra do horário? Então, amanhã às 16h30 nos vemos para a gente bater o martelo aqui nos editais do fomento, poder colocar à disposição da classe. Tá bom? Beijo, obrigada e até amanhã, gente. Beijo, brigadão, gente. Até amanhã. Obrigado, Beijo, pessoal. gente. Até Valeu. breve. Obrigado. Ótimo dia a todos.